Naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5:12. Os cansados andarilhos de Israel estavam espalhados e finalmente chegara o descanso prometido. Nada mais de tendas, serpentes venenosas, amalequitas raivosos e uivos selvagens. Haviam chegado à terra onde manava leite e mel e comeram do seu trigo. Talvez este ano, amado leitor, esse seja o seu caso ou o meu. A perspectiva é de alegria, e se a fé for exercitada ativamente, será um ano de puro prazer. Estar com Jesus no descanso reservado ao povo de Deus é, na verdade, uma esperança animadora. E esperamos esta glória tão cedo, é felicidade dupla. Estremece os incrédulos no Rio Jordão, que ainda se coloca entre nós e a boa terra, mas temos a certeza de que já vivenciamos mais males do que o pior que a morte pode nos causar. Vamos banir qualquer pensamento temeroso e nos regozijar com enorme alegria na perspectiva de que este ano começaremos a estar para sempre com o Senhor. Uma parte das hordas celestiais passará pela terra este ano, para fazer o serviço do seu Senhor. Se isto ocorrer também conosco, não há motivo para este texto de ano novo não ser verdadeiro. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O Espírito Santo é o penhor de nossa herança. Ele nos concede a antecipação da glória. No céu, os anjos estão em segurança, e também estamos nós, preservados em Cristo Jesus. Lá eles triunfam sobre os seus inimigos, e nós triunfamos também. Os espíritos celestes desfrutam a comunhão com o seu Senhor, e isso não nos é negado. Eles descansam em seu amor, e nós temos perfeita paz nele. Eles cantam louvores e também é nosso privilégio louvá-lo. Este ano vamos recolher frutos celestiais em solo terreno, onde a fé e a esperança transformaram o deserto em jardim do Senhor. O homem comeu o alimento dos anjos no passado, e por que não agora? Ah, que graça é se alimentar de Jesus, e então comer o fruto da terra de Canaã, este ano. Glória a Deus. Perseverai na oração. Colossenses 4:2. É interessante observar como é grande a parte das escrituras sagradas que fala da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas. Mal abrimos a Bíblia, lemos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o amém de uma fervorosa súplica chega aos nossos ouvidos. Os casos são abundantes. Aqui encontramos um Jacó em conflito, ali um Daniel que orava 3 vezes ao dia, e um Davi que, do fundo de seu coração, clamava por seu Deus. Na montanha vemos Elias, na masmorra Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e uma infinidade de promessas. O que isto nos ensina além da sagrada importância e necessidade de oração? Podemos ter certeza de que tudo o que Deus fez se destacar em sua palavra, Ele pretende que seja visível em nossa vida. Se o Senhor falou tanto sobre oração, é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que, até chegarmos ao céu, não devemos parar de orar. Você não quer nada? Então temo que não tenha consciência de sua pobreza. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então, que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do bebê, o grito do lutador, o requiem do santo morrendo em Jesus. É a respiração e a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor. Ore para que este ano você seja santo, humilde, zeloso e paciente. Tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo e que participe com mais frequência do banquete de seu amor. Ore para ser um exemplo e uma bênção aos outros, e para que possa viver mais para a glória de seu Mestre. O lema para este ano deve ser: perseverai na oração. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Isaías 49:8. O próprio Jesus Cristo é a soma e a essência da aliança, e uma de suas dádivas. Ele pertence a todos que creem nele. Cristão, você consegue imaginar o que recebe em Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Considere a palavra de Deus e sua infinitude, e em seguida, medite sobre o homem perfeito e toda a sua beleza. Tudo que Cristo, como Deus e homem, teve ou pode ter é seu, totalmente de graça, passando a ser sua propriedade para sempre.
Nosso bendito Jesus, como Deus, é onisciente, onipresente, onipotente. Não consola saber que todos esses atributos grandes e gloriosos são seus. Ele tem poder, esse poder é seu para apoiar e fortalecê-lo, para vencer seus inimigos e para preservá-lo até o final. Ele tem amor. Bem, não existe uma gota de amor em seu coração que não seja sua. Você pode mergulhar no oceano imenso de seu amor e ainda dizer, é meu. Porventura ele é justo? Pode parecer um atributo austero, mas até isso é seu, pois ele em sua justiça garantirá que tudo o que foi prometido a você no pacto da graça esteja assegurado. E tudo isso que ele tem como homem perfeito é seu. Como homem perfeito, a alegria do Pai estava sobre ele. Foi aceito pelo Altíssimo. Ah, cristão, a aceitação de Cristo por Deus é a sua aceitação. Você não sabe que o amor do Pai revelado no Cristo perfeito está agora em você? Pois tudo o que Cristo fez é seu. Essa justiça perfeita operada por Jesus quando, em sua vida irrepreensível, guardou a lei e honrou, é sua e a você é imputada. Cristo está na aliança. Meu Deus, sou teu. Que conforto divino. Que bênção saber que o Salvador é meu. No Cordeiro Celestial sou feliz triplamente, e meu coração dança ao som de teu nome. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18. Crescei na graça, não numa graça apenas, mas em toda graça. Cresça naquela graça raiz, a fé. Creia nas promessas com mais força do que nunca. Permita que a fé cresça em plenitude, constância e simplicidade. Cresça também em amor. Peça que o seu amor possa se tornar maior, mais intenso, mais prático, influenciando cada pensamento, palavra e ação. Da mesma forma, cresça em humildade. Busque ser menor e saber mais sobre sua própria insignificância. À medida que decresce em humildade, busque também crescer para o alto, aproximando-se mais de Deus em oração e tendo um relacionamento mais íntimo com Jesus. Que Deus, o Espírito Santo, o capacite a crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Aquele que não cresce no conhecimento de Jesus, recusa-se a ser abençoado. Conhecê-lo é vida eterna, e crescer no conhecimento dele é crescer em felicidade. Aquele que não se empenha em conhecer mais de Cristo ainda não sabe nada sobre ele. Quem bebeu desse vinho terá sede por mais, pois embora Cristo satisfaça, ainda assim a satisfação é tamanha que o apetite é aguçado. Se você conhece o amor de Jesus, assim como o servo anseia pela água corrente, você também irá almejar o mais profundo de seu amor. Se não desejar conhecê-lo melhor, então você não ama. Porque o amor sempre grita, mais perto, mais perto. A ausência de Cristo é o inferno, mas a presença de Jesus é o céu. Então não se contente sem um maior conhecimento de Jesus. Busque saber mais sobre ele em sua natureza divina, em seu relacionamento humano, em seu trabalho consumado, em sua morte, em sua ressurreição, em sua gloriosa intercessão atual e em seu advento real futuro. Permaneça bem próximo à cruz e descubra o mistério de suas feridas. Um aumento de amor por Jesus e uma maior compreensão de seu amor por nós é um dos melhores testes de crescimento na graça. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz pode ser boa, sendo que surgiu daquela declaração de bondade, haja luz. Nós que desfrutamos dela, deveríamos ser mais gratos do que somos, e vermos mais de Deus nela e por ela. A luz física, segundo Salomão, é doce, mas a luz do Evangelho é infinitamente mais preciosa, porque revela coisas eternas e ministra a nossa natureza imortal. Quando o Espírito Santo nos dá a luz espiritual e abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, contemplamos o pecado em suas cores verdadeiras e a nós mesmos em nossa verdadeira posição. Vemos o Santíssimo Deus como ele se revela, o plano de misericórdia como ele o propôs e o mundo por vir como a palavra descreve. A luz espiritual tem muitos raios e cores prismáticas, mas sejam elas conhecimento, alegria, santidade ou vida, todas são divinamente boas. Se a luz recebida é tão boa assim, como deve ser a luz essencial e como deve ser glorioso o lugar onde ele se revela. Ó Senhor, como a luz é tão boa, dê-nos mais dela e mais de si mesmo, a verdadeira luz. Então logo haja uma coisa boa no mundo, uma divisão é necessária.
Luz e escuridão não se comunicam. Deus as dividiu, não as confundamos. Filhos da luz não devem ter comunhão com obras, doutrinas ou falsidades das trevas. Os filhos do dia devem ser sóbrios, honestos e corajosos no trabalho de seu Senhor, deixando as obras das trevas para aqueles que devem lidar com elas para sempre. Nossas igrejas devem, por disciplina, separar a luz das trevas, e nós devemos, por nossa distinta separação do mundo, fazer o mesmo. Ao julgar, ao agir, ao ouvir, ao ensinar, ao nos associar, devemos discernir entre o precioso e o vil e manter a grande distinção que o Senhor fez sobre a terra no primeiro dia. Ó Senhor Jesus, seja nossa luz ao longo de todo este dia, pois tua luz é a luz dos homens. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. É um jeito alegre de acalmar a tristeza, quando sinto que ele cuida de mim. Cristão, não desonre a religião mantendo uma testa franzida de preocupação. Venha, entregue seu fardo ao seu Senhor. Você está cambaleando com um peso que seu pai não sentiria. O que lhe parece um fardo pesado será para ele apenas um pouco de pó na balança. Nada é tão doce quanto descansar nas mãos de Deus e saber apenas a sua vontade. Ó, filho do sofrimento, seja paciente. Deus não lhe negou a sua providência. Ele, que alimenta os pardais, também lhe dará o que você precisa. Não se entregue ao desespero. Tenha esperança, espere sempre. Levante os braços da fé contra um mar de problemas e sua postura deve pôr fim à angústia. Existe aquele que cuida de você. Seus olhos estão fixos em você. Seu coração bate piedosamente pelo seu infortúnio. E sua mão onipotente trará a ajuda de que precisa. As nuvens mais sombrias devem se dissipar em chuvas de misericórdia. A tristeza mais profunda dará lugar amanhã. Ele, se você fizer parte de sua família, irá fechar as feridas e curar seu coração partido. Não duvide de sua graça por causa de sua tribulação, mas acredite que ele o ama tanto nas temporadas de problemas como nas horas de alegria. Que vida serena e tranquila você levará se deixar a providência nas mãos do Deus da providência? Com um pouco de azeite na botija e um punhado de farinha na panela, Elias sobreviveu à fome. E você fará o mesmo. Se Deus tem cuidado de você, por que precisa se preocupar também? É capaz de confiar a ele sua alma, mas não seu corpo? O Senhor nunca se recusou a aliviar o seu fardo. Ele nunca desabou com o seu peso. Então, venha alma, não fique inquieta e deixe todas as suas preocupações na mão do Deus da graça. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. O cristão nem sempre vive para Cristo. Ele começa a fazê-lo quando o Espírito Santo de Deus o convence de seu pecado e quando, pela graça, é levado a ver a morte do Salvador como remissão de sua culpa. A partir do instante de seu novo nascimento celestial, o homem começa a viver para Cristo. Para os cristãos, Jesus é a pérola de enorme valor com quem estamos dispostos a compartilhar tudo o que temos. O Mestre ganhou nosso amor de tal forma que nosso coração pulsa apenas por ele. Por sua glória viveríamos e morreríamos em defesa do Evangelho. Ele é o padrão de nossa vida e o modelo a partir do qual devemos esculpir nosso caráter. As palavras de Paulo significam mais do que muitos homens pensam. Elas indicam que o objetivo e a finalidade de sua vida era Cristo. Ou melhor, que a vida de Paulo era Jesus. Nas palavras de um santo da antiguidade, ele comia, bebia e dormia a vida eterna. Jesus era a sua respiração, a alma de sua alma, o coração de seu coração, a vida de sua vida. Como cristão professo, você pode dizer que vive dessa maneira? Pode falar honestamente que para você o viver é Cristo? Seus negócios, você os está realizando por Cristo? Não são feitos por engrandecimento pessoal e por vantagem familiar? Você pergunta, esta é a razão principal para um cristão? Ele professa viver para Cristo. Como pode viver por outro objetivo sem cometer adultério espiritual? Há muitos que vivenciam esse princípio de alguma maneira, mas quem pode ousar dizer que viveu totalmente para Cristo como o apóstolo fez? No entanto, isso por si só é a verdadeira vida de um cristão. Sua origem, seu sustento, seu jeito de ser, seu fim, tudo reunido em um nome, Cristo Jesus. Senhor, aceita-me, aqui me apresento, orando por viver apenas em Ti e para Ti. Deixa-me ser como um novilho que se coloca entre o arado e o altar.
para trabalhar ou para ser sacrificado, e permita que meu lema seja pronto para qualquer um deles. A iniquidade concernente às coisas santas. Êxodo 28:38. Que véu é levantado por estas palavras, e que declaração é feita? Será humilhante e proveitoso para nós fazermos uma pausa e observar esta triste visão. As iniquidades da nossa adoração pública, hipocrisia, formalidade, indiferença, irreverência, o coração vagando e o esquecimento de Deus. Que medida completa temos aí? Nosso trabalho para o Senhor, concorrência, egoísmo, descuido, negligência, incredulidade. Que massa de profanação está aí? Nossas devoções individuais, prostração, frieza, negligência, sonolência e vaidade. Que montanha de terra árida. Se olharmos com mais cuidado, devemos descobrir que essa iniquidade é muito maior do que aparenta à primeira vista. O Dr. Payson, pregador norte-americano do século XVIII, escrevendo ao seu irmão, diz: minha paróquia, assim como meu coração, muito se assemelha ao jardim do preguiçoso. E o que é pior, acho que muitos dos meus desejos de melhorar ambos vêm do orgulho, da vaidade ou da indolência. Eu olho para as ervas daninhas que se espalham pelo meu jardim e expiro um desejo sincero de que sejam erradicadas. Mas por quê? O que move esse desejo? Talvez eu queira poder sair e dizer a mim mesmo: como meu jardim está bem cuidado. Isso é orgulho. Ou talvez sejam meus vizinhos que possam olhar pelo muro e dizer: como seu jardim floresce. Isso é vaidade. Ou eu talvez queira a destruição das ervas daninhas porque estou cansado de tirá-las. Isso é indolência. Então, até mesmo nossos desejos por santidade podem ser poluídos por motivos vis. Os vermes se escondem sob os gramados mais verdes. Não precisamos procurar muito para descobri-los. Como é animadora a ideia de que, quando o sumo sacerdote suportou a iniquidade das coisas santas, ele usou em sua testa as palavras: santidade ao Senhor. E mesmo enquanto Jesus carrega o nosso pecado, ele apresenta diante de seu Pai não a nossa profanação, mas sua própria santidade. Oh, que graça é ver nosso grande sumo sacerdote pelos olhos da fé. Eu serei o seu Deus. Jeremias 31:33. Cristão, eis tudo o que você pode precisar. Para ser feliz, você quer algo que o satisfaça? Isso não é suficiente? Se você puder derramar essa promessa em seu copo, porventura não dirá como Davi: meu cálice transborda, eu tenho mais do que o coração pode desejar? Quando isso acontecer, eu serei o seu Deus. Você não possuirá todas as coisas. O desejo é insaciável como a morte, mas aquele que cumpre tudo em todos pode preenchê-lo. Quem pode medir a capacidade de nossos desejos? A riqueza incomensurável de Deus pode mais do que transbordá-la. Então lhe pergunto: você não está completo com Deus? Quer alguma coisa além de Deus? Ele não é suficiente o bastante para satisfazê-lo, se tudo mais falhar. Mas você quer mais do que satisfação tranquila, quer prazer arrebatador? Venha, alma, eis a música do céu para você, porque Deus é o Criador do céu. Nem toda música que brota de instrumentos de sopro ou de corda pode produzir uma melodia tão doce quanto essa promessa: eu serei o seu Deus. Eis um mar profundo de alegria, um oceano ilimitado de prazer. Vem, banhe seu espírito nele, nade sem parar e não encontrará margem. Mergulhe por toda a eternidade e não achará o fundo. Eu serei o seu Deus. Se isso não provocar um brilho em seus olhos, nem seu coração bater mais forte de felicidade, então certamente sua alma não está saudável. Mas você quer mais do que prazeres atuais? Almeja algo sobre o qual possa exercitar a esperança? E o que mais pode esperar do que o cumprimento dessa grande promessa? Eu serei o seu Deus. Essa é a obra-prima de todas as promessas. Sua alegria cria um céu aqui e fará um céu lá em cima. Habite na luz do seu Senhor e deixe sua alma ser arrebatada por seu amor. Saia dessa banha e gordura que o seguram. Viva de acordo com os privilégios e regozije-se com uma alegria indescritível. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4:8.
Você duvida e diz com frequência: tenho medo de nunca entrar no céu? Não tenha medo. Todos os filhos de Deus entrarão lá. Gosto muito da história de um moribundo que exclamou: não tenho medo de voltar para casa. Mandei todos antes de mim. O dedo de Deus está no trinco da minha porta e estou pronto para deixá-lo entrar. Mas, disse alguém, não está com medo de ter perdido sua herança? Não, ele respondeu, há uma coroa no céu que hoje Gabriel não pode usar, e ela só caberá em minha cabeça. Há um trono no céu onde o apóstolo Paulo não pode se sentar. Ele foi feito para mim e vou usá-lo. Ah, cristão, que pensamento alegre! Sua porção está reservada. Lá está o descanso. Mas eu não posso perder isso? Não, é inalienável. Se sou filho de Deus, não perderei. É tão sério que será meu, como se eu já estivesse lá. Venha comigo, cristão. Vamos nos sentar no topo do Nebo e olhar a terra fértil, até Canaã. Ver aquele pequeno rio no monte brilhando à luz do sol. E além dele, ver os pináculos da cidade eterna. Percebe o país agradável e todos os seus alegres habitantes. Saiba, então, que se pudesse voar até lá, veria escrito sobre uma das suas muitas mansões. Está reservado para tal pessoa, apenas para ela. Ela deve ser trazida para habitar eternamente com Deus. Pobre duvidoso, veja a herança, é sua. Se você crê no Senhor Jesus, se está arrependido do pecado, se o seu coração foi renovado, se é um dos filhos do Senhor, então é um lugar reservado para você, uma coroa guardada para você, uma harpa especialmente feita para você. Ninguém receberá o que é seu, está reservado para você no céu. E terá tudo isso em breve, porque não haverá tronos vazios na glória, quando todos os escolhidos estiverem reunidos.